Ela começou a ir ladeira abaixo. Muitas vezes acordava com bichos de pelúcia cujos nomes ela não sabia. E ela foi presa 2 vezes por ser fofinha. No episódio de hoje, veremos o Homer fazendo uma descoberta surpreendente. Meg possui um talento único para assobiar grandes melodias, o que desencadeia uma série de eventos, levando-a à fama como bebê celebridade. Enquanto isso, o olhar aguçado de Marge para design de interiores impressiona Tony Gordo, levando-o a contratá-la para dar um toque especial ao seu novo estabelecimento de entretenimento adulto. No início do episódio, vemos a Marge andando de um lado para o outro enquanto Homer está dormindo, até que ela não se aguenta e acorda ele. Depois de insistir um pouco, ela consegue fazer ele acordar. E então, a Marge conta que não consegue dormir, pois irá receber amigas no dia seguinte. E depois dele criticar todas as amigas dela, a Marge explica que queria pedir para que Homer ficasse com a Meg e ele concorda. Então, Homer, junto com a Meg, está tomando cerveja. Após falar um pouco com ela, ele decide fazer uma brincadeira. Mas na segunda repetição, a Meg começa a achar a brincadeira sem graça e para de rir, deixando Homer sem saber o que poderia fazer agora. Ele passa um tempo olhando ao redor e procurando por algo. E ao desistir por eles viverem em mundos diferentes, Homer percebe que toda vez que bebe sua cerveja, a Meg chupa a chupeta dela. Na sala, vemos a Marge junto com suas amigas. Ela oferece mais limonada, porém ninguém aceita. E a Helen Lovejoy comenta com as outras que já viu limonada melhor do que aquela. Então, a Marge começa a falar sobre o assunto principal, que era para elas redecorarem a casinha das crianças. Mas a Marge acaba recebendo críticas de todas elas, com elas falando que o senso de estilo dela era ruim e comentando sobre a combinação de cores e estampas que tinha em toda a parte da sua casa. Então, a Marge se irrita e as manda irem embora. No quarto da Meg, o Homer está tentando brincar com um dos brinquedos da Meg, mas sente dificuldade de encaixar as peças. Ele começa a escutar um assobio e fica curioso querendo saber de onde estava vindo. E após rodar por toda a parte do quarto, ele olha para o berço e vê a Meg assobiando. Ele então tenta tampar a boca dela com a chupeta, mas a Meg a joga fora e continua assobiando. Homer começa a tentar entender o porquê de ela fazer aquilo tão bem, já que ele era péssimo nisso. O Homer então pensa que deve existir alguma razão especial para ela ter recebido aquele dom. E Homer conclui que aquele dom da Meg era para que, na verdade, ele pudesse usar ela para ele fingir que era ele que assobiava. Então, várias cenas do que Homer poderia fazer e conquistar passam em sua cabeça com Meg fazendo tudo, mas apenas ele ganhando os créditos. Na cena seguinte, vemos Marge organizando a roupa para lavar e pensando que ela tinha bom gosto, porém lembrando que suas amigas disseram o contrário para ela. Então Lisa chega e começa a chamar pela Marge, mas não recebe nenhuma resposta. Depois, Marge começa a dizer que está com pena de si mesma, mas logo tem uma mudança de postura e começa a dizer que irá criar uma sala para a escola como ninguém nunca viu. Então vemos Marge colocando a mão na massa e criando várias novas coisas de decoração para a sala. Logo chega a família do Dr. Hibbert e Marge pergunta o que eles acharam da sua sala de condução atrasada. O doutor comenta que ficou muito boa e nem parecia que era a antiga sala que ficava cheia de ratos. Enquanto isso, Helen começa a dizer que aquilo não estava tão bom. Mas antes que pudesse falar mais alguma coisa, Tony Gordo chega e começa a elogiar o trabalho de Marge. Em seguida, ele conta que adquiriu uma loja dos Correios e pergunta se Marge quer ser sua designer de interiores. A Marge começa a se gabar para as outras mulheres sobre ela ter alguém que a valoriza. E ao escutar isso, Tony Gordo começa a perguntar em tom de ameaça se alguém ali está incomodando ela. Depois, vemos Homer no bar do Moe assobiando e deixando a todos impressionados enquanto Meg está escondida na mochila em suas costas. Mas logo o vovô Simpson chega irritado e querendo saber como Homer do nada agora tem um talento. Ele pergunta como agora Homer conseguia alcançar certo tom com seus lábios. Mas mesmo com a boca fechada, ainda assim surge um assobio e Meg finalmente se revela saindo de dentro da mochila. O vovô começa a falar que de fato o talento pula geração e deseja que Meg tenha mais sorte do que ele teve em sua época, pois ele foi se apresentar no maior programa de assobio que existia, O Sopro dos Sopros. Vemos então a época que o vovô conta a história, e primeiramente o apresentador faz uma propaganda de uma bebida e em seguida chama o vovô Simpson para subir ao palco e se apresentar. Ao tudo dar certo, ele resolve inventar uma manobra chamada triplo sopro, mas com isso ele acabou arrebentando seus lábios e conta que por isso teve que pagar homens para beijar suas 2 namoradas e acredita que aquilo foi um bom negócio. Mas agora ele tinha sua netinha que havia herdado seu dom e agora iria entrar para o show, mas então o vovô implora para que Homer faça isso por ele.
Mas Homer, sensato, diz que o vovô não pode realizar seus sonhos através de sua neta. O vovô começa a fazer uma apresentação de assobio e acaba convencendo Homer a deixar Maggie fazer o que ele queria. Na cena seguinte, vemos o vovô, Homer, Bart e Maggie no zoológico de Springfield. Eles estão na área onde só ficam as aves, e o vovô começa a dizer que está na hora da Maggie aprender um canto com aquelas aves aprisionado, e assim começa o treinamento dela. Em outro momento, vemos o Tony Gordo levando a Marge para conhecer o ponto dos correios que havia comprado. Então, a Marge começa a falar sobre o que pensou em fazer com a fachada e, em seguida, acaba pedindo para tirar algumas medidas. Chega o momento das audições de bebês talentosos de Springfield. E então, o vovô apresenta todo animado a Maggie com um talento incrível de assobiar. O homem acha incrível, mas rapidamente pede para eles se afastarem, pois em breve teria um ataque e realmente acontece. Na loja, a Marge está olhando decorações para o novo local que irá decorar. O Tony comenta sobre a Marge ter um gosto parecido com sua mãezinha, e ao pensar em algumas coisas que poderiam fazer, os seguranças dão sua opinião. Com isso, a Marge questiona o porquê desses homens estarem sempre andando com eles, e o Tony explica que é graças a eles que ainda estão vivos. Já à noite, Marge não consegue dormir e acorda o Homer questionando sobre o assobio que está escutando. Homer a enrola sobre a pergunta e, por fim, questiona o que ela acharia se descobrisse que ele está guardando um grande segredo. Em seguida, a Marge faz a mesma pergunta para ele. Os dois ficam sem resposta e decidem voltar a dormir. No quarto da Lisa, ela também acaba acordando por causa do assobio e, ao ver a Maggie, fica surpresa por ela saber assobiar. Quando Lisa pensa que Maggie é talentosa e talvez pudesse ser mais que ela, então Lisa não aceita muito bem e, ao tentar se convencer de que as duas são talentosas igualmente, também não consegue aceitar e acaba saindo do quarto da Maggie meio desesperada. Enquanto se recupera no corredor, ela escuta o assobio e acaba elogiando a Maggie. No dia seguinte, vemos o Homer com a Maggie no sofá. Enquanto pinta as unhas dela, faz brincadeiras com ela. Ele liga a TV e então começa a passar um programa falando sobre os podres dos talentos mirins de Hollywood. É contado o caso de uma estrela mirim que teve muito sucesso, mas depois de um show desastroso no intervalo do Super Bowl, a vida da garota virou de cabeça para baixo. Ela começou a sair do controle, esquecendo o nome de seus bichinhos de pelúcia e até indo parar na prisão. Após assistir isso, o Homer começa a se questionar o real motivo do porquê está fazendo isso. Mas a Maggie vai até ele, dá um beijo de showbiz, o que faz o Homer decidir por seguir em frente. Na nova aquisição do Tony Gordo, a Marge está sendo tratada como uma rainha. E quando é carregada pelas escadas até o Tony, ele começa a elogiá-la por sua casa estar uma maravilha. A Marge começa a dizer que não foi uma missão fácil, pois havia muitos quartos ali e que provavelmente ele estava esperando muitas pessoas. Até que um outro homem aparece ao lado de Tony e questiona se a Marge seria uma das mulheres, mas Tony explica que não, e que a Marge é a decoradora dali. Ao ouvir a conversa dos dois, ela começa a notar alguns detalhes como a baixa iluminação e um piano de cabaré, e ela pergunta sobre a reputação daquela casa. Em casa, todos estão na mesa de jantar reunidos e comentando em completo silêncio enquanto olham uns para os outros. Ao notar isso, o Bart começa a perguntar por que todos estão tão estranhos e até questiona se o diretor havia ligado. Então, Homer do nada se levanta e diz que irá levar a Maggie para dar uma volta. Ao chegar à porta da casa, ele tira a roupa da Maggie e, depois de terminar de preparar ela, os dois saem de casa. No telão dos bebês de sucesso, vemos todos os bebês que irão se apresentar naquela noite. E então o apresentador começa a falar quem será cada um dos 4 jurados. No camarim, vemos o Homer todo meigo com a Maggie. Mas ao olhar em volta, vê os tipos de pais e filhos que tem ali. E então olha para a Maggie e diz que irá levá-la de lá, pois ali não era o lugar dela, e iria levá-la para onde ela pudesse ser criança de novo, que era o bar do Moe. Mas ao tentar tirar a Maggie da cadeira, ela não deixa e se segura firme para não sair. No mesmo instante, Homer e Marge percebem que fizeram coisas das quais não tinham a intenção. Então, as amigas da Marge vão até a casa que ela decorou, querendo saber se os boatos eram verdadeiros e se ela havia decorado uma casa de intolerância. A Marge tenta negar, mas as garotas que passam por elas dizem ter amado a nova casa de bordel. Nesse momento, Helen deixa a Marge se sentindo mal ao dizer que ela afundou ainda mais aquela cidade. Então, a Marge vai até o Tony e começa a brigar por ele ter mentido para ela. Diz que ele até pode assustar aos outros, mas que para ela, ele era apenas um homem gordo e mentiroso. Os seguranças tentam defendê-lo, mas Tony começa a dizer que em seu antigo país, só 2 pessoas podiam falar a verdade para ele. E essas pessoas eram o seu capô e sua designer de interiores, e que só por isso ela tinha muita sorte. Em seguida, ela o manda sair porque a inauguração da casa seria hoje.
Mas a Marge começa a revelar que, como não sabia que estava decorando uma casa de bordel, havia algo que ela não tinha contado para ele, e era que a mãe dele tinha uma caixa postal bem ali naquele local. Ao duvidar dela, a Marge mostra para ele do que estava falando e então do cofre e pega uma carta. Ao ver que era do Papa, ela diz que o Tony acabou de cercar uma carta abençoada de sua mãe com um prostíbulo, e com isso o Tony manda fechar o local. De volta à apresentação dos talentos, Homer comenta sobre serem os últimos segundos deles antes da Meg se tornar uma grande artista pública. Então, Meg sobe no palco e todos da plateia acham uma gracinha. Assim que Meg começa a assobiar, nenhum som sai de sua boca, o que faz com que a plateia comece a vaiar ela. Bart para e revela que o dente da Meg estava nascendo, e nesse momento, nos bastidores, o vovô pede coisas para poder arrancar o dente e diz que esse é o fim para um assobiador. O Sideshow Mel começa a dizer na plateia que a Meg é extremamente dramática e não produz nada, e por fim, a chama de um grande nada. Homer não aceita que zombem da Meg e vai até o palco para defendê-la. Tentam tirar ele do palco, mas não conseguem, e logo surge um grupo de crianças que sapateiam enquanto Homer canta em defesa da Meg. Depois de o sapateado ser interrompido, Homer conta que a maior vantagem que teve foi que pode passar mais tempo com sua filhinha. Em casa, quando Homer vai colocar Meg no berço, ele pede para caso ela tenha mais algum talento, que ela não revele a ninguém. Assim que ele sai do quarto, Meg pega um quadro com um desenho que estava fazendo de seu pai. No quarto do casal, Homer faz um pacto com a Marge de que ele nunca mais escreveria a Meg em um show de talento sem avisá-la, e a Marge nunca mais iria decorar uma casa de bordel para a máfia. Após os dois concordarem com isso, os dois se deitam, mas em poucos segundos a Marge se levanta para tirar a costura do Homer. Ele logo percebe e questiona se havia aumentado de tamanho, e ao dizer que sim, o Homer fica chorando na cama por ter engordado. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça do like e do seu comentário. Até os próximos vídeos.